Você de casa, um grande abraço. Tá começando o nosso Boletim da Bola. A partir de hoje, segunda, Boletim da Bola até a sexta, 13h. A produção, você sabe, é do aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Aqui transmitimos os principais jogos ao vivo e para baixar é só ir na lojinha do seu celular e baixar, colocar Rádio Futebol ao vivo. Vai aparecer aquele logo, você clica e já tem o app com coletivas 24 horas por dia. A redação é do futebolinterior.com.br. Bem, você sabe que no começo do programa a gente dá aquele giro pelo Brasil para sabermos o que ando falando no seu clube de coração. Pois é, sou eu. Vamos então. A gente começa com o placar ao vivo do futebol interior, com os jogos do fim de semana. Palmeiras venceu o Corinthians 2-1, Red Bull perdeu para o Cruzeiro 3-0, o Santos venceu o América 3-2, o América Mineiro venceu o Atlético do Paraná 2-1, o Flamengo perdeu para o Botafogo 3-2, o Internacional venceu o Goiás 1-0, o Cuiabá perdeu para o Grêmio 2-1 e o Vasco da Gama joga hoje, segunda-feira, feriadão. O Vasco pega o Bahia. A classificação do Campeonato Brasileiro, o placar ao vivo do futebol anterior mostra, está lá líder o Botafogo com 9 pontos. Em segundo, Fortaleza, o Palmeiras Internacional com 7 pontos. Na quinta, com 6 pontos ganhos, Fluminense, Cruzeiro e Grêmio. Na oitava posição, São Paulo e o Vasco com 4 pontos. E na décima, o Atlético Mineiro. Aí na sequência vem Santos, Flamengo, Atlético do Paraná, Goiás, Corinthians, Cuiabá, Curitiba, Bahia e América. Bem, vamos começar então falando do Flamengo. O clima no jogo, na derrota, não foi um dos melhores. Apesar de fazer um jogo bom, o Flamengo desperdiçou inúmeras chances claras de gol e acabou perdendo para o Botafogo por 3-2 no Maracanã pela terceira rodada do campeonato. O zagueiro Léo Pereira, autor de 2 gols, um dos jogadores poupados pelo torcedor, fez duras críticas ao sistema defensivo do time. Próximo jogo do Flamengo vai ser para que vire essa página aí e foque na Libertadores. Quinta pega o Racing lá na Argentina. O Corinthians desiste de fechar com o Roger Machado, após uma repercussão negativa. Enquanto isso, o ex-jogador Danilo Andrade, que vai permanecer como treinador interino do time alvinegro. O Corinthians voltou atrás da contratação do Roger após a repercussão ruim por parte da torcida nas redes sociais. Corinthians, que tem uma parada dura na próxima terça, amanhã, vai jogar contra o Independiente del Valle pela Libertadores na América. O jogo vai ser em casa, na Neoquímica Arena. O Palmeiras, o Rafael Veiga, que imitou a comemoração do Valdívia na vitória do Clássico do fim de semana. O meia foi um dos destaques da vitória do Palmeiras contra o Corinthians. O jogo foi ontem, 2-1 no Allianz Parque. Além de ter dado assistência para o Murilo abrir o placar. O meia fez o torcedor palmeirense lembrar de um ídolo das últimas décadas, o Valdívia. Palmeiras que volta a campo na quarta, 21h30, joga contra o Barcelona, jogo que o app da Rádio Futebol vai transmitir. O São Paulo, Dorival, critica o time pelo fraco início diante do Curitiba. O jogo aconteceu no sábado e o São Paulo empatou em 1-1 com o Coxa. E o Dorival acabou fazendo críticas, pelo menos os primeiros 10 minutos, no empate. O treinador aproveitou para informar os torcedores que o Caleri se recupera da dengue. O jogador, inclusive, não viaja para a Colômbia. São Paulo joga amanhã contra o Tolima, pela Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho do futebol de Minas? O Atlético, né? Falar um pouquinho do Atlético, que joga também. O jogo foi ontem, né? Isso aí, é verdade. O
O futebol de Minas está assim, ó. O Atlético Mineiro venceu o Atlético do Paraná pelo placar de 2-1. O time alvinegro fez um bom primeiro tempo, enfim, até conseguiu vencer na competição. Com 2 gols do Hulk, o Atlético Mineiro desencantou com a primeira vitória sobre o Furacão, na noite de sábado na Arena Independência. O Galo volta a campo na próxima quarta, 9h30 da noite, recebe o Aliança Lima, é isso aí, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho do Botafogo? O Fogão venceu um jogão de bola no Maracanã ontem, jogo que eu transmiti no aplicativo da Rádio Futebol. O time alvinegro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento. E olha que o Botafogo vem com 12 jogos de invencibilidade na temporada. 7 vitórias consecutivas, 7. Momento bom do treinador Luiz Castro, não é? Independente do placar, foi muito bom. 53 mil torcedores estiveram no estádio do Maracanã. Na tabela, como eu disse na abertura da classificação, o Botafogo é o único time com 9 pontos, enquanto que o Flamengo ficou estacionado e ainda longe da briga pelas primeiras colocações do campeonato. Próxima do Botafogo, na quinta, 9 da noite, joga contra o LDU de Quito. O jogo vai ser no Rio de Janeiro, também pela Copa Sul-Americana. O Internacional venceu o Goiás. Com uma vitória, o time gaúcho dorme no G4 do Campeonato Brasileiro e seca o Vasco contra o Bahia. O gol do uruguaio de Pena foi o de número 1000 do Internacional em brasileiros com pontos corridos. Ainda invicto, o Internacional chegou a 7 pontos e aparece em 4º lugar. O clube gaúcho pode ser ultrapassado pelo Vasco, que encerra a rodada hoje contra o Bahia. Já o Goiás conheceu a segunda derrota e está na 15ª colocação na tabela. O Inter joga na quarta, 7 da noite, recebe o Nacional, os de Campinas, vão falar? Guarani deve marcar a saída de bola do Juventude. O Bruno Pivetti, do Bugre, fica com a resposta. O desafio para este jogo de quarta no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias. O Juventude, lá de Caxias, perdeu para o Vila Nova 1-0 em Goiânia no domingo. Vai recepcionar o Guarani na próxima quarta em busca da primeira vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu todos os seus 3 jogos. A Ponte Preta, com um pouco mais de 15 dias de rescindir com o Hélio dos Anjos, o treinador, deve ter um novo clube nos próximos dias. O treinador foi demitido, o Márcio Fernandes, por eliminação lá do Paraense. O Paysandu negocia a ida do treinador para o Brasileiro da Série C. Ainda a Ponte assuma na ponta motivos de expulsão de 2 jogadores da Ponte. A súmula está dizendo o seguinte, de Ponte e Chapecoense, que terminou com empate 1-1, apontou o motivo das expulsões. Na 3ª rodada da Série B, o árbitro Léo Simão expulsou atletas da Ponte, Matheus Jesus e Jefferson, por discussão. Jogadores do mesmo time discutindo em campo na hora da partida é algo imperdoável, acredito eu. Bem, o Grêmio venceu o Cuiabá, 2-1. O Soares passa em branco, mas o tricolor volta a vencer. O time gaúcho sofreu mais, mas viu o Everton Galdino aliviar a barra novamente. O jogo foi no fim de semana na Arena Pantanal pela 3ª rodada. Com esse resultado, o Grêmio foi para 7º lugar com 6 pontos, com apenas 1 do Cuiabá, que ainda não venceu nessa temporada. Bem, para fechar o boletim da bola, o Campeonato Brasileiro virou um produto de exportação, prestígio e se torna fonte de renda para os clubes. O Campeonato de Futebol do Brasil tem perdido vários atletas para o futebol europeu nas janelas de transferências recentemente. Porém, o Brasileirão tem ficado muito conhecido no mundo por jogadores com muita qualidade e são exportados para vários clubes do mundo. Boletim da Bola está ficando por aqui, produção do app da Rádio Futebol, aplicativo do Brasil. Você pode participar, fazer transmissões comigo e com a redação do futebolinterior.com.br. Encontro marcado amanhã, 1 da tarde, pois é, agora de segunda a sexta, a 1 da tarde, vou estar aqui na Play TV com o nosso Boletim da Bola,
mais um programa de esportes que a gente dá um giro pelo Brasil com os principais assuntos do dia. Combinado? Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se cuida!